Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo eu quero falar sobre algumas negociações. Uma está confirmada, o Inter está vendendo um jogador ao Vasco da Gama e quero falar ainda sobre uma declaração de Oscar que repercute nos bastidores do Beira-Rio e também, gente, algumas baixas de última hora do Inter para encarar o Cuiabá nesta noite no Gigante. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então neste vídeo que tem o apoio da Zapay, aplicativo onde você paga o seu licenciamento de forma parcelada no cartão de crédito. É muito fácil, gente, tanto para Android quanto para iOS. O link está disponível aqui na descrição do vídeo. Você baixa o aplicativo e lá mesmo, né? Pode ficar em dia com o teu carro, moto ou caminhão e ainda tem a vantagem de utilizar o cupom COLAR20 que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então baixa agora o aplicativo disponível aqui na descrição do vídeo. Z-A-P-A-Y. Zapay é o apoiador aqui deste vídeo no canal. Turma, vamos começar pelo factual. Afinal, né, o Internacional joga hoje à noite contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. A bola rola 8 horas no Gigante. O Inter buscando aí encurtar a distância para o G6, que pode ser de 4 pontos ao final desta segunda-feira, caso o Internacional vença o Cuiabá. O técnico Roger Machado não vai ter à disposição 3 jogadores. O atacante Luca foi diagnosticado com uma bursite, e dói pra caramba uma bursite, né, no joelho esquerdo, então fica fora da lista dos relacionados. Assim como, gente, Bruno Tabata, que pra mim é a principal baixa aí desse time colorado. Ele foi diagnosticado com uma lesão no posterior da coxa esquerda. Não há ainda um prazo para o Tabata, mas as informações que a gente tem nos bastidores é de que essa lesão não é tão grave assim. Afinal, ele chegou a trabalhar em algum momento, né, nesta semana, na sexta-feira, iniciou o treino no gramado e posteriormente acabou indo para academia, fez exames e foi diagnosticado então com esta lesão. Então é uma baixa importante, afinal o Tabata, por mais que não tenha um brilho ou um hype, que é a palavra do momento, em cima dele, foi decisivo em vários jogos. Fez o gol da vitória contra o Juventude, deu assistência para o gol do Borré contra o Cruzeiro, deu assistência para o gol do Borré contra o Juventude lá no Alfredo Jaconi, e deu assistência para o gol do Alan Patrick contra o Fortaleza. Então olha só quantas participações decisivas teve o Bruno Tabata desde que chegou aqui a Porto Alegre. No seu lugar, o Wesley deve atuar já que volta de suspensão. Além do Luca e do Tabata, o lateral direito Brian Aguirre também sobrou da lista dos relacionados, mas não por uma opção técnica, mas sim por uma decisão do departamento físico do Colorado, que entende que ele está numa carga abaixo em relação aos demais companheiros. Ele não está no mesmo nível físico dos demais jogadores, passa por um processo de pré-temporada com o Paulo Paixão. A partir daí vai ficar apto para jogar e, sendo assim, as dúvidas foram sanadas no time colorado. Escalação para hoje tem Sérgio Roger, Bruno Gomes, Vitão Mercado e René. Batendo madeira aqui, né? E Bernabei. Fernando e Thiago Maia, Gabriel Carvalho e também o Alan Patrick, o Wesley e o Rafael Borré. Escalação para o jogo de hoje. Sobre o mercado da bola, gente, o Inter encaminhou a venda do David para o Vasco da Gama. O jogador está indo jogar no time do Rio de Janeiro, porque no empate de ontem do Vasco contra o Flamengo, 1-1 no Maracanã, o David bateu a meta que está estipulada em contrato. Lembrando, o Inter repassou o David no começo do ano, o David que foi campeão da Copa do Brasil pelo São Paulo em 2023, voltou para o Inter e não foi aproveitado, foi repassado ao Vasco, no empréstimo com obrigação de compra, ou seja, o Vasco pegou emprestado e agora vai ter que comprar, porque ele bateu o que está estipulado, lá nas linhas miúdas, de 60% dos jogos na temporada do clube do Rio de Janeiro. Com isso, gente, o Vasco vai desembolsar cerca de 2 milhões e 800 mil euros para comprar o jogador. Se a gente for converter para a nossa moeda, quase 17 milhões e meio de reais. Lembrando que o passe do David é fatiado entre Inter e Fortaleza. Então o Inter não fica com a totalidade, mas chega perto de recuperar aquele valor investido lá em 2022, quando o Inter pagou ao Fortaleza cerca de 11 milhões de reais para tirar o David do Nordeste, né? Então, um jogador que vem, né, de certa forma se destacando pelo Vasco, afinal já bateu essa meta de ser titular em 60% dos jogos, e ele tem, né, nesta temporada
um total de 38 partidas, marcando 7 gols e contribuindo com 4 assistências. O último gol do David pelo Vasco foi no empate contra o Criciúma, lá no Alberto Rios, em 2-2, um golaço de fora da área. Tá fazendo um bom ano o David, que é um bom jogador, né? Mas no Inter não deu certo e a cobrança ficou muito alta justamente pelo valor que o Inter acabou investindo neste atleta. Então, recupera-se uma parte do dinheiro, sucesso a ele aí nessa trajetória. Pelo Inter foram só 2 gols marcados. Um contra o Aimoré, vitória de 1-0 no Beira-Rio, Gauchão 22, e vitória de 1-0 contra o Grêmio no Beira-Rio, no Grenal, né, da fase classificatória daquela temporada. Pra gente fechar, quero falar sobre Oscar. Afinal, né, o Oscar e as repatriações de jogadores sempre são uma novela aqui no Internacional. E o Oscar, gente, se manifestou em entrevista, né, falando sobre o seu futuro, tá? Ele revelou que vai deixar o futebol chinês, o Xangai, no final do contrato que encerra em novembro deste ano. Ou seja, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube do futebol mundial, tá? Abre aspas para Oscar. Eu amo Xangai, mas é muito longe. Não tem como a gente ficar aqui mais. Minha mãe está ficando velha. Minhas irmãs estão tendo filhos. A gente quer estar por perto. Tem outros clubes do Brasil, da Europa e do Catar que estão me procurando. Vou esperar o fim do ano e decidir. Eu e minha esposa ficamos ansiosos para saber para onde a gente vai. Estamos aqui há 8 anos, é uma mudança grande. Quanto antes a gente souber, melhor. Sei que daqui da China é muito difícil chegar até a seleção brasileira. Se for falar de qualidade, minha e dos que estão lá, eu não perco em nada para eles. Mas sei que a China e a visibilidade é muito menor, não se transmitem os jogos. O pessoal não sabe como eu estou e gostaria então de voltar a uma liga mais competitiva também para voltar aos olhos da seleção brasileira. O Inter não nega, né, o interesse no Oscar, até porque seria, né, um pré-contrato, né, o Inter não teria um custo tão alto de transferência e poderia diluir as luvas num contrato longo. Mas não sei, tá? Por enquanto fico só com a declaração do Oscar, não tenho nenhuma informação nova em relação à busca do Inter por esse jogador. Mas, como o Oscar disse, tem vários clubes procurando e com certeza o Inter é um deles. Tá certo? Não esquece de passar na KTO.com, deixar o teu pitaco lá para Inter e Cuiabá. Tô estranhamente otimista hoje. Acho que o Inter ganha de 3-0, tá? Com gol do Borré, um gol do Gabriel Carvalho e um gol do Valência no segundo tempo para quebrar esse jejum aqui do Valência no Inter, né? Ele quebrou na seleção, vai quebrar hoje no Internacional também. Cupom COLAR te dá 20% de bônus no teu primeiro depósito. Tá bom? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!